Agora, até os desenvolvedores estão chamando os donos de Xbox de mendigos. Cara, senta aí que a treta hoje tá nas alturas. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal e meus amigos, eu não sei vocês, mas eu tenho uma coisa pra dizer, tá? Eu amo o que eu faço nesse canal. Pode ter chororô, pode ter gente que gosta, eu me sinto de consciência limpa. Converso aqui com vocês, troco ideia, faço a minha zoeira, mas eu sempre me baseio em fatos, nunca em achismos. E caras, não tem segredo, né? Pra isso exige muito trabalho, exige que você não seja preguiçoso, que você corra atrás das fontes, que você, né, se destaque, porque só ler título qualquer um faz por aí, né? Então, qual que é o destaque que você vai ter? Isso eu acho muito bacana no nosso canal. Dá trabalho, às vezes é chato, às vezes eu tô com preguiça, nem vídeo eu quero gravar, mas o apoio de vocês é fenomenal. Então, já queria pedir pra você não se esquecer de deixar o like no vídeo. Se não for agora, você tá avaliando ainda, lá no finalzinho, tá? Lembra de deixar o like aí se você gostar. E vamos lá, galera, é o seguinte, né, vamos falar a respeito de uma treta que acabou de acontecer, caras. Eu vou falar que, olha, não é a primeira vez que isso acontece, na verdade. A gente já viu casos aí na indústria a respeito desse negócio todo de serviço pra cá, serviço pra lá. E assim, qual que é uma opinião unânime, né? O que você acha de serviço, por exemplo? Eu vou falar pra vocês o que eu acho. Eu acho o serviço uma opção fantástica, eu acho uma ideia, né, muito interessante. Começou com a Sony lá em 2014, né, com o PS Now, depois a Microsoft aprimorou, né, com o Game Pass, e aí a Sony aprimorou também nas categorias da Plus, e a verdade é que, manos, foi uma ideia interessante, porém, não é interessante para todos os cenários. E aí onde entra o ponto, né, é o que eu acabei de falar para vocês, o serviço ele é um complemento, na minha visão ele nunca vai ser a coisa principal, porque para ele ser a coisa principal, alguém tem que bancar essa brincadeira. E quem é que banca a indústria dos games? Somos nós quem compramos os jogos na maioria dos casos. Ah, mas a gente assina serviço também? Também, a gente faz os dois, porque de repente os jogos que a gente não teve interesse em comprar, mas aí acabam indo parar num serviço, quem é que pagou por nós? Pois é, a Microsoft, é a Sony e assim por diante. E muitas vezes a gente experimenta esse jogo, às vezes se torna até fã da franquia e quando vai lançar um novo, de repente a gente resolve comprar, por que não? Então o serviço tem sim a sua utilidade, só que a Microsoft decidiu ser um pouco mais ousada. E aí é onde eu acho que tá um pouco o divisor aí das águas. Fatalmente ela acaba criando uma cultura. A empresa, ela cria uma cultura dentro da plataforma. Você, né, cria cultura também dos seus usuários. Não é só eles quem fazem, né, a plataforma. E o que a Microsoft fez, né, durante todos esses anos? Ela acostumou o dono do Xbox a seguir de uma maneira. De tal forma que eu acho, né, que se hoje a Microsoft voltasse atrás e falasse, galera, ó, seguinte, Game Pass vai continuar, mas acabou o negócio de Day One, já era. Morreu a plataforma do Xbox. Boa parte aí ia acabar, né, saltando fora do Xbox e para um PC ou para o PlayStation. Justamente por quê? Porque essa é a nova cultura, né, que ficou. Você pode ver que quando o cachista ele tá na internet, o argumento dele nunca é de ter os melhores preços de lançamento, não é ter uma mídia física bacana ali na promoção, não é você ter nada, não tem nada, né, nem jogo na verdade, né, tá ligado? Porque os jogos geralmente é só de hype de anúncio, mas demora pra caramba até sair, né? Então, tipo assim, o argumento dos caras é sempre serviço. Olha como que mudou a coisa, né? Eu lembro de uma época da zoeira de console que os caras argumentavam com um monte de coisa interessante até, tá ligado? Mas hoje em dia não, é só serviço. Ah, e Game Pass pra cá e Game Pass pra lá. E bom, meus amigos, os resultados disso não poderiam ser diferentes no dia de hoje, onde nesse primeiro momento do vídeo nós vamos falar sobre o caso da Capcom, pra depois, no final do vídeo, vocês assistirem a entrevista polêmica do que os desenvolvedores disseram novamente a respeito do Xbox. Bom, falando primeiramente sobre a origem, né, até mesmo pra que esse vídeo fosse feito e que dá a sustentação a toda a polêmica que tá acontecendo atualmente, nós tivemos então no dia de ontem a Nintendo Direct, né, que é um evento da Nintendo, correspondente ao que seria o showcase do Xbox, e dentre esses anúncios, houve o anúncio do novo jogo da Marvel, né, que seria o Marvel vs Capcom, que seria uma coletânea, né, que vai sair para todas as plataformas, exceto, adivinha só para quem? Pois é,
o resultado não foi diferente. A galera ficou chateada, né? O pessoal aí tá revoltado, queria, né, a coletânea no Xbox, porque são muitos os fãs, né, dessa franquia. Mas que, caras, infelizmente aconteceu, né? Pra vocês verem que não são só os estúdios pequenos ou jogos pequenos em que isso também passa por problemas. Às vezes as próprias grandes produtoras acabam optando por não lançar, né, o jogo no Xbox voluntariamente. E às vezes até quando é pra lançar dá problema. Quem não se lembra do caso do Baldur's Gate 3 e o caso agora do jogo do macaco, né? Foi uma revolta toda de todo mundo, mas, caras, aí também a culpa nem do estúdio né, velho? Ninguém mandou a Microsoft também não colaborar, né? Além de vender pouco, ainda por cima, os consoles que tem são difíceis de você conseguir trabalhar, né? Porque você não pode lançar só pro console mais forte, o console padrão, tem que lançar pro console capado, que é o Series S. E junto a isso nós temos aí a continuação das polêmicas. Vamos continuar. Algum tempo atrás, por exemplo, o desenvolvedor, né, se eu não me engano, diretor, eu não lembro quem que foi lá do estúdio do Callisto Protocol, tinha falado que não compensava botar o game no Game Pass, não tinha como fazer isso porque não ia se pagar. Isso, claro, no lançamento, tá, galera? Vamos também fazer uma diferenciação aqui, porque tem gente que, né, gosta de misturar tudo, tá ligado? Pra formar ali um argumento burro, né? Então vamos separar as coisas. Lançamento dos games. E, obviamente, é um jogo AAA, certo? Então não vai se pagar com a assinatura de Game Pass. E segundo que esse não foi o único, né, diretor ou desenvolvedor, o único estúdio, né, que falou isso a respeito dos grandes jogos no Game Pass. A própria Rockstar, que, cara, eu acho que né? Tipo assim, você quer autoridade maior do que o estúdio do GTA, do Red Dead Redemption falando isso? Eu acho que dificilmente a gente vai achar alguém com mais autoridade, né? Já falou que não vale a pena colocar, por exemplo, os jogos dela ali em serviço, em um cenário de lançamento, né? Por quê, mano? Quando que o Game Pass, quando que a Plus vão conseguir pagar um GTA, cara? Um Red Dead, tá ligado? Não tem como, cara. Não tem como, não adianta viajar, porque não tem como? Não se paga. Assim como a maioria dos jogos AAAs. E dito isso, nós também tivemos aí, né, recentemente, nas palavras de Chris Dring, que é o cara, né, o diretor da Games Industry, que é um site aí famosíssimo, né, já deu muitas entrevistas aí com a Microsoft, muitos artigos aí relevantes na indústria dos games. Recentemente, eles entrevistaram o Mark Cerny, né, da Sony. Então esses caras aí são casca grossa mesmo. E o Chris Dring, recentemente, ele tava falando, né, em um episódio ali do podcast dele, sobre o desempenho do Xbox na Europa, né, que, cara, caiu demais. Essa geração do Xbox Series XS tá muito fraco, tanto é que o Xbox Series XS estão perdendo pro Xbox One. É um desastre. Ele também havia mencionado que ele tinha conversado com desenvolvedores. Isso foi num evento que rolou, aí eu não lembro mais qual era o nome do evento, mas nesse evento ele, cara, recebeu feedback de vários desenvolvedores, parece que tinha desenvolvedor até de jogos grandes aí da indústria, falando que pra eles já não estava mais compensando a ideia de querer portar jogos para o Xbox. E por quê, né? Eu preciso dizer o porquê, galera. Cara, o que as empresas pensam? No money, certo? Capitalismo na veia, que os caras pensam. Então, o que tem que acontecer, né? Pro Faz-me Rir acontecer. E aí, coincidência com a cultura que a Microsoft implementou dentro da própria plataforma? E aí nós chegamos à grande cereja do bolo de hoje, meus amigos, que é a tal da entrevista. Essa entrevista, pra quem não sabe, aconteceu no portal Skill Up, através do podcast Friends Per Second, tá? E nesse podcast, galera, eu tomei a liberdade de fazer uma tradução, né, do que foi falado exatamente no momento em que o anfitrião do podcast fala sobre as informações que ele adquiriu através de um funcionário que conversou com vários desenvolvedores, nesse caso agora de jogos um pouco menores, que seriam mais os jogos indie e jogos AA, sobre qual é a visão de muitos deles aí em relação ao Game Pass. But how much are developers sacrificing in order to prop up that model? I don't know the answers to that, right? Interestingly, Edmund, a member of my team, he reached out to about a dozen game makers to ask them, how are you feeling about publishing your games on Xbox? And one of the things that came back from a few of those developers was the idea that it's not worth putting your game, and they're smaller game makers, by the way, AA and indie, on Xbox unless you have a Game Pass deal. Because Xbox consumers are essentially conditioned now to expect their games on Game Pass. So if you're going to port your game to Xbox and expect to make your money back from sales alone, it's probably not going to happen. It's not worth it. The ones that Edmund spoke to, that's what came back. But really fascinating insight about how Game Pass has shaped consumer behavior specific to the Xbox platform, to the point where developers don't want to port a game unless they get that Game Pass deal to lock in their revenue. Bom, galera, então eu acho que, caras, não é até esse ponto, já não é mais segredo pra ninguém, né? É óbvio que ele não falou que o Game Pass é um serviço inútil, que só vai destruir os games. Não, nada disso. Eu acho que, na verdade, os desenvolvedores, como num geral, né, é óbvio que eles iam preferir que o jogo vendesse
né, primeiramente, e depois fosse colocado no serviço. Mas no caso de alguns desenvolvedores, caras, quando eles olham pra plataforma do Xbox, principalmente porque vende pouco, né, e do que vende a galera não compra muito, então isso acaba trazendo muita incerteza. E a única garantia que eles têm é o quê? Bom, se os jogadores não vão dar o nosso retorno, talvez, então a Microsoft que vai ter que dar. E é daí onde vem esses acordos todos aí que eles tentam fazer com a Microsoft para conseguir reaver, né, a grana que o investimento deles tanto precisa para fazer valer a pena. Tudo tem o seu lugar. O serviço, quando aplicado da forma correta, ele vai ajudar muito mais do que atrapalha. Por exemplo, tem um elogio que os desenvolvedores já fizeram pro Game Pass, né, e outros serviços como o Plus e tudo mais, sobre a questão desse serviço muitas vezes revitalizarem os jogos. Ou seja, o jogo já lançou, já tem um bom tempo, já vendeu o que tinha que vender, mas às vezes tem pessoas que nunca jogaram mesmo assim, obviamente, né? Então você lançar um serviço, você ainda faz um dinheirinho extra e você alcança um público ainda maior. Então os serviços, eles têm sim esse benefício, né? O serviço jamais eu chegaria pra vocês falando que serviço é um câncer, que deveria deixar de existir. Não. Eu acho que se usado da forma correta, ele traz muito mais benefícios do que malefícios. Mas e aí, vocês acham que os desenvolvedores dentro do cenário atual estão corretos? Na opinião de vocês, a Microsoft devia dar uma mudada, né, nessa cultura que ela colocou dentro da plataforma, dar uma ajustada nisso daí? Digam pra mim o que vocês acham. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.